Bom, olá. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre números racionais relativos. Lembrando que vocês já estudaram isso no ano passado, no sexto ano, quando nós estudamos frações. E nesse momento a gente vai rever o que nós tínhamos visto no sexto ano, só que agora ampliando esse conjunto para utilizando números negativos, né? Então, vamos relembrar primeiro aqui o que vem a ser o número racional, né? Chamamos de número racional todo número, né, que pode ser escrito na forma de fração. Então, além das próprias frações, né, nós consideramos também como números racionais aqueles que você consegue escrever na forma de fração. Então, são números racionais os decimais exatos, né? Porque embora estejam aqui, por exemplo, esses números aqui, que são decimais exatos, eu posso escrever todos eles na forma de fração. Então aqui eu tenho 3 décimos. Como é que eu escrevo a fração correspondente a esse número decimal? Fica 3, né, sobre 10. Aqui a gente vai escrever a fração dessa forma, com a barra. Então, 3 décimos, né, representando na forma de fração, fica 3 sobre 10. Um inteiro aqui, 13 centésimos. Você vai colocar 113 sobre 100. Lembrando que, como eles são decimais exatos, eu vou depender da quantidade de números que estão após a vírgula. No caso aqui eu só tenho um número após a vírgula, então sobre 10. Aqui eu tenho dois algarismos aqui após a vírgula, sobre 100. Aqui eu tenho 3 sobre 1000. Então aqui, 7 sobre 1000. Professor, não precisa colocar 0, 0, 0, não? Não, 0 à esquerda não tem valor. Agora, na hora de colocar o denominador, você vai ter que considerar que são 3 casas decimais. 1, 2, 3. Então, é 7 sobre 1000. Além dos decimais exatos, os números inteiros também são números considerados racionais. Por quê? Porque eles podem também ser escritos na forma de fração, com o denominador valendo 1. Então, menos 3, eu posso escrever ele como sendo menos 3 sobre 1. Então, menos 3 ele é considerado número racional, porque quando eu escrevo, eu posso escrever na forma de menos 3 sobre 1, onde esse 1 aqui é elemento neutro da divisão. Então, lembrando que fração também é uma divisão, se eu dividir 3 por 1, vai ter 3, vai se dar 3. Então, aqui, menos 3 e menos 3 sobre 1 é a mesma coisa. Mais 13, eu posso escrever como sendo, né, mais 13 sobre 1. E o próprio zero, né? Zero eu posso escrever como sendo 0 sobre 1. Então, números racionais, né, que a gente vai ver nesse momento, são as próprias frações e aqueles números que eu consigo escrever na forma de fração. Os decimais exatos e os números inteiros. Nós também temos dízimas periódicas. Só que as dízimas periódicas nós vamos estudar de forma mais aprofundada no 8º ano. Tá? Então, por enquanto, a gente vai ver os decimais exatos, os inteiros e as próprias frações. Então, aqui eu tenho um exemplo. Representação de um número decimal exato na forma de fração. Então, eu tenho aqui um decimal exato e quero escrever ele na forma de fração. 9 décimos. É a mesma coisa que 9 sobre 10. Por quê? Eu tenho uma casa após a vírgula. 11 inteiros e 3 décimos. Vai ficar 113 sobre 10. 17 milésimos, né? São 3 casas após a vírgula aqui. Então, fica 17 sobre 1000. E 1 inteiro e 1 milésimo. Que aqui vai ficar, né, 1001 sobre 1000. Bom, aqui a gente vai aprender o contrário. Eu tenho uma fração e eu quero escrever ela na forma decimal. No ano passado nós chegamos a ver isso também, né? Para eu escrever uma fração na forma decimal, basta eu dividir o numerador pelo denominador da fração. Então, 7 terços aqui, para eu descobrir a forma decimal, eu vou dividir 7 por 3. Observe que eu dei 3 frações para vocês e pedi para que vocês escrevessem essas frações na forma decimal. Então, eu quero saber qual a forma decimal de 7 terços. Vou dividir 7 por 3. 7 por 3 dá 2. 2 vezes 3, 6, para chegar a 7, 1.
1 não dá para dividir por 3. 0 aqui, vírgula aqui. 10 por 3 dá 3. Bom, aqui a gente vai utilizar somente a primeira casa decimal também, tá? Então aqui a gente vai considerar, né, somente a primeira casa decimal. Então 7 terços é a mesma coisa que 2 inteiros, aproximadamente, e 3 décimos. Quero representar agora 1/4, né, na forma decimal. Então eu vou dividir 1 por 4. Bom, 1 dividido por 4, né, não dá. Então 0 aqui, né, no dividendo, e 0, no quociente. Não esqueça, quando não dá para dividir, 0 no dividendo, 0, no quociente. 10 dividido para 4 dá 2. Né? 2 vezes 4, 8, para chegar a 10, 2. Mas como eu já tenho a primeira casa decimal aqui, vou parar por aqui. Então, 1/4 é aproximadamente 2 décimos. E menos 3 meios, vou dividir o 3 pelo 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2, para chegar a 3, 1. 1 não dá para dividir por 2, 0 e vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. Uma casa decimal, então menos 3 meios é a mesma coisa, aproximadamente, né, que menos 1,5. Então aqui está a forma decimal de todas essas frações que eu propus para vocês. Então, para eu determinar a forma decimal, basta dividir o numerador pelo denominador da fração. Bom, então aqui está a representação decimal das frações que foram dadas, certo? Bom, agora nós vamos ver a representação geométrica dos números racionais. Então, relembrando, no começo do ano nós vimos a representação dos números inteiros. E vimos o seguinte, que os números inteiros eram formados pelos números negativos, certo? Pelo zero, pelos positivos. Agora nós vamos considerar que entre 0 e 1, por exemplo, né, eu tenho agora infinitos números aqui. Entre 0 e 1 eu tenho infinitos números. Por enquanto, vamos utilizar somente, né, os décimos, né, a casa de décimos. Então, por exemplo, se eu pegar entre 0 e 1 e dividir isso aqui em 10 partes iguais, cada uma dessas partes vai corresponder a 1/10, certo? Ou seja, a 10ª parte desse inteiro aqui. Então, por exemplo, se vocês pegarem uma régua, né, vocês vão observar que na régua, entre dois números inteiros, ela está aí dividida em 10 partes iguais. Observa, entre 1 e o 2, se vocês contarem a quantidade de tracinhos aqui, vão ser 10 tracinhos. Então, por exemplo, se eu peço para você, marque nessa régua onde está 1,3. 1,3 vai estar entre 1 e o 2. Cada tracinho desse aqui é 1/10. Então, 1,1, 1,2, 1,3. Está aqui aproximadamente, certo? 2,7. Então, 2, 2,5, 2,6, 2,7. Então, a régua aqui, né, que vocês utilizam com frequência, dá para vocês terem essa ideia. Então, entre dois números inteiros, eu vou ter infinitos números racionais, né, na forma decimal. Então, se vocês pegarem uma reta, né, onde estejam espalhados os números racionais, vocês vão observar, por exemplo, ó, entre o 0 e o 1 aqui, ó, entre o 0 e o 1, eu tenho a fração mais 1 meio, né? Entre o 1 e o 2, eu tenho mais 1,5. Só muito cuidado que o sentido positivo, né, o 1,5 ele está à direita do 1. No sentido positivo, 1,5 está à direita do 1. No sentido negativo, o menos 1,5 ele está à esquerda, né? Porque você sabe que, por exemplo, entre esse quem é maior, menos 1 ou menos 1,5? Menos 1, porque ele está mais próximo do zero. Então você observa menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 2,5. O sentido aqui é diferente do sentido positivo. O sentido dos negativos é diferente do sentido dos positivos. Você vê, ó, mais 1, mais 1,5, mais 2, mais 2,5. Então, utilizando o exemplo anterior, que a gente achou a forma decimal das frações,
vamos representar, né, aquelas frações numa reta. Observe comigo aqui, mais 7/3, que nós achamos lá, a forma decimal dele é aproximadamente mais 2,3. Então, toda vez que eu quero localizar um número racional na reta, né, seria bom que vocês dividissem o numerador pelo denominador para ver entre quais inteiros esse número racional está. Então, aqui, quando eu vejo mais 7/3, eu sei que ele é mais 2,3, mais 2 inteiros e 3 décimos. Então, ele está um pouquinho depois do 2. Então, eu vou vir aqui, ó, positivo, lá é positivo entre 2 e o 3, e vou colocar uma seta aqui. E ao invés de eu escrever o número decimal, eu vou escrever a fração, porque eu pedi para que você localizasse a fração. Então, a fração, eu quero localizar essa fração, né, na reta. Então, mais 7/3 está entre mais 2 e 3. Agora eu quero localizar onde está o mais 1/4. Mais 1/4 corresponde a 0,2. Então, está entre 0 e 1. Então, aqui você vai contar 0, 0,1, 0,2. Está bem próximo do zero aqui. Então, você vai vir aqui e vai colocar mais 1/4. Muito cuidado só com os negativos, certo? Porque o sentido negativo é o contrário. Então, aqui, ó, menos 3/2 é aproximadamente menos 1 inteiro e 5 décimos. Então, aqui você vai vir, ó, menos 1, ele não está à direita, ele está à esquerda. Então, aqui, ó, você vai colocar aqui a fração correspondente. Menos 3/2, certo? Então, não confundam, né? Ó, 0, menos 0,1, menos 0,2, menos 1, menos 1,1, menos 1,2, menos 2, menos 2,1, menos 2,2. Então, aqui eles estão decrescendo. Aqui eles estão aumentando. Então, ó, 1,1 à direita, 1,2, 2, 2,1, 2,2, 3, 3,1, 3,2 à direita, certo? Bom, agora vocês vão, após essa explicação, vocês vão pegar a atividade, vão tentar fazer. Se tiver alguma dúvida, vocês, por favor, coloquem nos comentários, tá? Abaixo da publicação desse vídeo. E aí nós vamos tirando as dúvidas. Um abraço para vocês.